estão conseguindo enxergar? Alguém responde? Sim, professora. Sim, tá. Sim. Gente, quando eu abro a tela cheia como tá, eu não consigo ver vocês, tá? Então, se alguém quiser falar, já abre o microfone e fala, tá? Que eu não consigo ver porque ela fica ocupando todo o meu espaço visual. Então, vamos lá. Especificidades da TCC com adolescentes. A ideia dessa aula é a gente falar de algumas coisas que são bem específicas dessa faixa etária, algumas técnicas que funcionam bem, tá? A gente não vai aprofundar como é que é com adolescentes. Em geral, ela é um misto daquilo que se trabalha com criança e com adultos, tá? Então, vamos lá. A busca pela terapia. Os adolescentes, assim como as crianças, né, em muitos casos são levados ao tratamento, né? Então, eles vêm ao tratamento porque a família percebe alguma necessidade, né? Às vezes, eles pedem para vir, né? Aí é muito bom porque eles já vêm com uma motivação pessoal, uma motivação individual, né? Mas muitas vezes eles vêm levados ao tratamento e é comum eles não saberem qual é a utilidade do psicólogo, assim como a criança, né? E não desejarem o processo terapêutico. Então, aí, antes de mais nada, a gente vai ter que trabalhar a motivação. Né? E muitas vezes as primeiras sessões vão ser sessões onde a gente vai focar em vínculo e motivação, tá? E aí, claro, após a avaliação, após a gente já ter uma ideia ali do caso, né? A gente vai ter que fazer um trabalho motivacional, tá? Como fazer trabalho motivacional? Basicamente reforçando o vínculo, né? Mostrando a importância dos ganhos que ele vai ter com isso, né? E ele indo acostumando com a ideia, tá? Principais demandas que levam à terapia. Problemas de relacionamento, né? A adolescência é um período da vida caracterizado por alterações neuroquímicas, né? Do neurodesenvolvimento. O processo de neurodesenvolvimento está em andamento. E isso vai repercutir nos relacionamentos, tá? Então, muitas vezes, esse adolescente ainda não consegue ter regulação emocional suficiente, então, qualquer coisa ele fica muito revoltado, ele vai ter oscilações de humor muito grande. Isso não significa que necessariamente ele está com algum transtorno bipolar, pode ser simplesmente, sim, uma questão de momento, de etapa de vida, tá? E isso muitas vezes vai aparecer nos relacionamentos, no relacionamento com os pais, no relacionamento com os amigos, no relacionamento na escola, né? Enfim, nos espaços que ele circula. Também a gente sabe que o adolescente ele está num momento de definições pessoais ali, de desenvolvimento da identidade, né? Então, isso pode também estar relacionado a esses problemas de relacionamento que a gente vai falar depois. Dificuldade de aprendizagem também é um tema que vem bastante para o processo terapêutico, né? Então, problemas na aprendizagem, que não significa necessariamente problemas de ordem de funções cognitivas, mas pode ser emocional, né? E aí é importante a gente avaliar todo o contexto em que apareceram essas dificuldades de aprendizagem. Déficit de atenção e hiperatividade, então também são temas que trazem o adolescente para a terapia. Ansiedade, gente, cada vez maior o número de adolescentes ansiosos, né? A busca por respostas certas, né? A autoexigência, um padrão de exigência social muito grande, né? Então, a questão da aceitação social, que é um tema muito importante para o adolescente. Depressão também, às vezes até decorrente de um quadro de ansiedade muito intenso, muito grave, a depressão, e às vezes, enfim, a depressão pode aparecer pela disfuncionalidade cerebral também. Transtornos alimentares, então anorexia e bulimia, né, também são muito típicos do adolescente, dessa identificação com o novo corpo, essa observação do novo corpo, se o processo de crenças e pensamentos, eles já percebem esse corpo, né, como parte dele, né, ou ele ainda tem uma sensação dissociada, esse corpo não é meu, né, então, vários fatores aí relacionados, e também aqui tem a questão da aceitação social, né? Abuso de substância ou dependência química, também fator muito
presente. Comportamentos autolesivos, gente, é impressionante como nos últimos anos isso vem aumentando, a presença de comportamentos autolesivos em adolescentes, automutilações, né? E aqui a gente não está falando de comportamento suicídio, né? Comportamento suicida, a gente está falando de comportamento de autolesões mesmo. Depois a gente vai falar sobre isso, automutilações. E tentativas de suicídio, né? Também outro tema bastante recorrente, né? Apesar de tão grave, né? A adolescência aí tem uma recorrência bem importante de tentativas de suicídio, né? Se eu não estou enganada, é a terceira principal causa de morte nessa faixa etária, tá? Uma coisa que eu botei aqui do lado, a tendência a usar menos o diagnóstico, usar conceitos mais genéricos, né? Então, a ideia de que, como o adolescente ele está em desenvolvimento, então, mais do que enquadrar em um diagnóstico específico, é importante a gente olhar os sintomas, a sintomatologia, o que aparece ali, que às vezes é um quadro de polimorfo, assim, de várias coisas, né? Associadas. Então, a gente precisa olhar esses sintomas e compor para esse cliente um plano terapêutico, né? E não ficar preso a um diagnóstico específico, porque às vezes não é um diagnóstico específico, aliás, não é nenhum, é uma coisa subclínica de vários diagnósticos, tá? Então, é bem comum isso na adolescência e que a gente sabe que está associado com esse processo de desenvolvimento que está acontecendo. Então, vou falar um pouquinho mais disso, das características da adolescência, né? Então, assim, a interrogação, a faixa etária, né? Primeiro que a gente tem lá nos escritos jurídicos que adolescente é dos 12 aos 18, né? Mas na prática, a gente sabe que a adolescência não necessariamente ela é restrita a essa faixa, né? Tem pessoas que vão entrar antes na adolescência, tem crianças que vão entrar antes na adolescência, né? Que já começam com essa busca de uma identidade, com essa busca de uma autonomia, de uma independência mesmo com 10, 11 anos, com comportamentos mais de rebeldia, né, do afastamento ali do comportamento infantil, e tem adolescentes de 30 anos, né, e aí pessoas que se comportam ainda com essas alterações e que ainda tem, se a gente considerar uma característica da adolescência, a independência, uma característica da vida adulta, na verdade, né, a independência financeira. Então, aí a gente vai colocar essa adolescência, vai estender essa adolescência muito para mais tarde, né? Em função de cada vez mais tarde as pessoas estarem se independizando financeiramente, né? E se mantendo aí num lugar de dependência, né? É importante a gente falar da adolescência na questão do neurodesenvolvimento, como eu já falei para vocês, né? Então, o neurodesenvolvimento ele ainda está em andamento, então a gente tem, na verdade, uma remodelação cerebral acontecendo, né? Principalmente o lobo pré-frontal, que é o responsável ali pela regulação emocional e pelas funções executivas, que é a questão de realizar atividades com um objetivo específico, organizar atividades, né? Uma organização de uma resolução de um problema, né? Essa área é uma área que ainda está em desenvolvimento. Então, funções executivas, memória de trabalho, né? São aspectos mais sofisticados da cognição, a própria flexibilidade cognitiva, né, a capacidade de mudar de opinião, de flexibilizar emoções, né, isso também é algo que mais, ele vai acontecer esse desenvolvimento mais tardiamente, né, então uma das últimas funções que vão amadurecer, vamos dizer assim, no processo de desenvolvimento cognitivo, que a gente reconhece que estão em desenvolvimento até mais ou menos os 20 anos de idade, né? Então, a adolescência, essas questões mais regulatórias das emoções e dos comportamentos estão ainda em desenvolvimento. Então, aí a flexibilidade cognitiva em construção, né? A impulsividade, e aí tem uma questão muito importante, a impulsividade que tem a ver com uma desregulação comportamental, né, que tem a ver com a oscilação da dopamina, né, então se sabe que na adolescência, por essa remodelação cerebral que está acontecendo, hormônios e a própria dopamina, que é um neurotransmissor, estão oscilantes, então às vezes elas estão muito baixas, às vezes elas estão muito altas, e isso, quando elas estão
a dopamina está muito presente, a gente tem essa característica de impulsividade. Já tem outros adolescentes que têm uma dopamina muito baixa, e aí a gente vai ter aqueles adolescentes mais quietinhos, que têm muita dificuldade de se colocar, muita dificuldade de participar, né, das atividades grupais, de se fazer ativo, então, questões mais de inibição. Tá? Mas o que a gente tem muito clássico aí da adolescência é essa impulsividade que tem a ver com essa oscilação de dopamina e que não significa que na vida adulta esse adolescente vai continuar sendo impulsivo, tá? Dificuldade, então, de regulação emocional, como a gente já falou aí, da questão das alterações pré-frontais e límbicas, né, do sistema límbico ali que estão acontecendo, né, então a região pré-frontal envolvida no sistema límbico, que vai regular a emoção sentida pela amígdala, né, ela é uma área que ainda está em pleno desenvolvimento, então ainda falhando, né. Alterações hormonais também, que a gente sabe que vão afetar toda a questão de humores, né? A busca por independência e autonomia, e uma questão mais da fase, né? Então, assim, qual é a missão do adolescente aí, que é essa independização e essa autonomia, e aí, então, as revoltas, essa busca de um comportamento mais opositor, muitas vezes para se autoafirmar, para reforçar a sua independência, a sua autonomia. Construção de uma identidade, né? E aí, nesse processo de construção de uma identidade, o afastamento um pouco dos pais, né? Uma oposição aos pais, um enfrentamento de ideias com os pais, em função de querer também construir a sua identidade, e também aí a identificação com grupos de pares, né? Grupos que eu me identifico, e aí eu vou construindo a minha identidade, né? Quem sou eu? E aí, nesses grupos com os quais eu vou me identificando, eu tenho a necessidade de ser aceito, né? Então, é muito importante também nessa fase a aceitação grupal, a busca da aceitação é um desafio do adolescente, né? Ele busca ser aceito pelo seu grupo, ser compreendido, e isso muitas vezes, dependendo do funcionamento desse grupo, a gente pode ter problemas importantes disfuncionais em função da forma como o adolescente faz essa busca. E também é o momento das descobertas sexuais, né? Então, a gente tem aí as alterações hormonais a mil, né? As meninas e os meninos entrando numa fase que os hormônios sexuais né, afloram, e aí a gente tem as descobertas sexuais em meio a toda essa alteração aí cognitiva, hormonal, né, e afetiva, a gente vai ter, então, as descobertas sexuais. Tá? Então, por isso que o adolescente precisa ser bem orientado, ele precisa ser bem, vamos dizer assim, acompanhado nesse processo. Né? Desafios específicos. Então, quando que isso então vem para a terapia, né? Muito comumente a compreensão e reações paternas, né, maternas e paternas disfuncionais, tá? Então, quando os pais têm um comportamento muito rígido, então, diante das alterações do adolescente, das oscilações de humor, dos comportamentos de rebeldia, o pai responde de uma forma muito rígida, né, com brigas, com restrições, né, com proibições de comportamento, com castigos, né, isso acaba trazendo, então, muitas vezes esse adolescente, porque, de alguma forma, esse enfrentamento faz com que ele se sinta invalidado como pessoa, ele busca a validação, ele está buscando o seu espaço, a sua identidade, a sua independência, né? E com isso ele tem uma invalidação da família, e a mesma invalidação aparece, porém de uma outra maneira, com a questão da desvalorização, ou brincadeira, tipo, que é isso? Para com isso, é besteira, deixa ela lá, que ela vai ficar bem, né? E às vezes o adolescente falando de coisas, de sofrimentos dele, sofrendo muito por algum motivo, às vezes até pensando em coisas mais graves, como um suicídio, e os pais achando que tudo isso é uma grande brincadeira, que isso vai passar, é da aborrecência, e invalidando os sentimentos desse adolescente, tá? Então, são reações familiares ali que agravam a situação.
Grupos sociais, então, podem incentivar comportamentos disfuncionais, que é o que a gente estava falando, né? Então, a busca da aceitação, a busca da sua validação nesse grupo, né, faz com que eles tenham uma preocupação excessiva com a sua competência social, do quanto que os outros, de ter essa habilidade social bem desenvolvida, né, isso precisa ser validado pelo grupo, e quando isso não acontece, isso é muito frustrante para o adolescente. Como todas as emoções, elas são muito intensas, porque a regulação emocional, ela está ainda em desenvolvimento, né? O adolescente aqui, ele tem um sofrimento muito grande nessa busca de competência social. Experimento por modelação, então aqui então, comportamentos mais, desde comportamentos impulsivos, até comportamentos por abuso de substâncias, até comportamentos mais relacionados com autolesões, né, podem estar em função de modelação grupais, tá? Então, os grupos, até assim, o grupo que ela se identifica é um grupo que tem o mesmo perfil de pensamento negativo, está na mesma batida contra os pais, e daqui a pouco esse grupo começa a adotar práticas autolesivas, tá? Então, a gente precisa olhar para isso, que às vezes é uma prática que está sendo incentivada em contextos de grupos. Também tem uma questão de dificuldade de lidar com limites, né? O adolescente, ele confronta os limites, porque ele está querendo a sua independência, né? Então, esse é um tema que tem que vir para a terapia, porque muitas vezes ele vai também trabalhar, ter uma dificuldade de lidar com os limites com o terapeuta, tá? Então, os limites da terapia. Além disso, e aqui mais relacionado às questões cognitivas e comportamentais, né? Então, pensamentos disfuncionais, erros cognitivos frequentes na adolescência. Primeiro, a vitimização, colocam-se na posição de vítima, né? Muitas vezes o problema é dos outros, só os outros têm problema, eu sou a vítima disso tudo, todo mundo está contra mim, né? Essa coisa, todo mundo me faz mal, ninguém me respeita, né? Então, eles, apesar de ter realmente, às vezes, essa invalidação, às vezes qualquer motivo é motivo deles enxergarem como um erro cognitivo de vitimização, como se eles estivessem sendo a vítima das situações. E outro também erro cognitivo bem frequente, distorção cognitiva, né, bem frequente, é o tudo ou nada, né, a dicotomia, que é essa questão de tudo vivido intensamente. Então, ou eu amo ou eu odeio, né, parte do amor para o ódio muito facilmente, tá? Então, também é um outro funcionamento aí muito presente na adolescência. Todos os dois tipos de disfunções cognitivas, a nível de pensamento, eles estão relacionados com a questão do neurodesenvolvimento, tá? Estratégias de enfrentamento concretas para lidar com desconforto emocional, né? Então, aí até porque eles não têm um grande repertório de estratégias de enfrentamento, né? Então, eles acabam utilizando as estratégias que aparecem e às vezes vão rapidamente para uma ideia de suicídio, tá? Justamente porque não tem muitas estratégias, eles acabam indo para uma estratégia que tá bem falada, tá bem ventilada, tem séries, tem filmes falando sobre isso, tem YouTubers falando sobre isso, então daqui a pouco acaba sendo um recurso que vai aparecer, tá? Então, diante dessa situação que ele não consegue resolver, e às vezes é uma situação que aparentemente simples, mas para ele o desconforto emocional é tão intenso que ele pode buscar estratégias de enfrentamento muito sérias, tá? Então, aí as automutilações, né? Automutilações, na verdade, elas são lesões, aqui aparece, né, um braço com algumas automutilações, assim, pequenos cortes, né, que elas não têm fins de acabar com a própria vida, mas sim são lesões que eles relatam que fazem sentir melhor. O desconforto emocional é tão intenso que eles se cortam para sentir outra dor, uma dor que parece menos intensa. Então, a dor física do corte, ela anestesia a dor emocional. É essa fala quando a gente está falando de comportamento autolesivos e automutilações sem intenção de morrer, né? Simplesmente para diminuir o desconforto emocional.
certo? E a outra questão é a desesperança e a tentativa e o próprio suicídio, né? Que aumenta, como eu falei, aumentou significativa no mundo, a terceira causa de morte realmente na adolescência no mundo, tá? Então, e o grande problema, outro grande problema do suicídio é o manejo, né? Então, das tentativas, da desesperança, o grande desafio é o manejo, né? Porque comumente essa tendência a ver o adolescente como alguém que é muito exagerado, que é alguém que é muito dramático, né? Acaba fazendo com que a família e muitas vezes os próprios profissionais não levem a sério alguns sinais que o adolescente está dando, certo? Então, o próprio manejo, às vezes, é inadequado. Então, avaliação. As especificidades da avaliação. Primeiro, é bem importante olhar de uma forma bem ampliada aspectos psicológicos, desde da gestação, desenvolvimentais, neuropsicológicos e atuais, né? Então, todas as questões psicológicas aí dessa história de vida, questões ambientais e sociais, situações da família ou do grupo social ou algum grupo que esse adolescente frequente que possa estar modificado ou passando por alguma crise que está afetando nos comportamentos que ele traz para a terapia, nos sintomas que ele traz para a terapia, e questões biológicas e genéticas também, se os pais têm algum transtorno psiquiátrico, né, na história de vida, pais, avós, então olhar essas questões biológicas aí também é muito importante. Tá? Crises situacionais atuais, então, super importante aqui, se está sofrendo, como é que está a relação com a escola, ir na escola é bem importante, né? Então, olhar para ver como é que está a relação com os colegas, a relação com a escola, se tem alguma possibilidade de estar sofrendo algum tipo de bullying, né? Ou alguma questão em casa, os pais estarem se separando, os pais brigarem muito, né? Ou alguma questão de brigas ou disputas entre irmãos, né? Então, a gente precisa olhar que se existe alguma situação atual que está levando para esse quadro. Então, relação com a família, né? Trazer a família para o consultório, isso é bem importante. Depois eu vou passar para vocês um vídeo, quer dizer, já passei, já está lá na nossa sala virtual, um vídeo da Débora Fava sobre, inclusive ela faz uma entrevista ela faz uma simulação de entrevista, né, com um adolescente, falando sobre essa relação dela com a família dele, né? Então, aqui é muito importante para não atrapalhar o vínculo, né? Que desde o início a gente traga para o adolescente que a gente vai trabalhar com a família dele, que a gente vai fazer a escuta da família dele, que inclusive a gente pode até fazer sessões só com a família, de treino familiar, né, de aprender estratégias de lidar com algumas situações, justamente trazendo para ele que o foco, que o problema é o foco e não ele, né? Então, existe um problema que é da família e a gente precisa trabalhar com o adolescente, mas também com toda a família. Todos precisam fazer mudanças, não é apenas ele. Isso, às vezes, esse tipo de fala é motivacional para o adolescente entender que ele não é o paciente foco, é ele que tem um problema, mas existe um problema que precisa ser resolvido nessa família, né? E que às vezes ele está, vamos dizer assim, no centro disso, né? Mas toda a família precisa fazer adequações. Também é importante dizer que nem todas essas adequações ele vai gostar, mas que são importantes para que depois eles venham a ter uma melhor qualidade de vida. Então, na relação com a escola, eu botei ali entrar em contato com a escola, às vezes ir até a escola, ver como é que as professoras lidam com esse adolescente. Às vezes existe ali uma relação com algum professor que está provocando ou piorando ainda a situação do adolescente, professores que são que enfatizam alguns sintomas, né, que reforçam alguns sintomas. Questão do grupo social, né, e os melhores amigos, também a gente investigar quem são essas pessoas com quem ele anda, com quem ele circula, tá? Às vezes, poder trazer algum melhor amigo para a sessão é interessante também, conversar com alguns amigos. Ídolos em redes sociais e filmes preferidos, então nós terapeutas temos que fazer esse tipo de pergunta, que às vezes o adolescente ele passa muito nesses tipos de
de fontes de informação, né, e nesse tipo de influência, né, desses influenciadores. Então, a gente precisa ver quais são os influenciadores que esse adolescente está vendo, ler e ouvir, né, ver os vídeos, para conhecer quem são essas pessoas, para saber que tipo de informação eles estão passando para o adolescente. Né? É bem comum, às vezes, a gente ver ídolos que têm a ver com sintoma, que reforçam sintomas, tá? E aí a intervenção cognitivo-comportamental. Então, aos moldes de como é com o adulto, né? E por isso que eu fiz questão de fazer uma aula específica de adolescente. A nossa literatura, ela tem uma negligência em relação à adolescência. A gente vê, assim, que geralmente o adolescente, ele é embutido na terapia cognitiva com crianças, né? Terapia cognitiva com crianças e adolescentes. Tem um livro da Carmen Newfield, que é sobre terapia cognitivo comportamental com adolescentes, mas mesmo assim, eu acho que é um livro que não é muito didático, não é um livro que eu gosto muito, assim, mas é o único, e aí tem pequenos textos soltos, assim, sobre terapia cognitiva com adolescente, em português, né, então, realmente é uma área ainda negligenciada e muito acoplada no infantil, quando a gente está vendo aqui que é um cenário totalmente diferente de um cenário infantil, tá? Inclusive na própria relação terapêutica. Então, assim, alguns pontos importantes. Eu coloco aqui os moldes da terapia com adulto, porque a estrutura de sessão, as tarefas de casa, a conceituação cognitiva são elementos que permanecem no processo terapêutico, né? Então, o processo terapêutico é da mesma forma que com adultos. A relação terapêutica, né? Então, é um foco principal no caso do adolescente, em função do vínculo, né? Muitas vezes o adolescente, a primeira coisa, ele precisa desenvolver uma confiança no terapeuta. E eles são extremamente críticos, né? Até porque eles estão nessa fase de tudo ou nada, a crítica, o julgamento é muito intenso, essa coisa da aceitação social para eles é muito forte. Então, eles também estão julgando todo mundo, encaixando em caixinhas, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Então, esse olhar para a relação terapêutica, o empirismo colaborativo também, trazer para o adolescente que é uma via de mão dupla, que ele também vai participar desse processo, né? A questão da aliança terapêutica, dele saber que o que a gente vai trabalhar aqui está só entre nós dois, e que se alguma coisa for ser trabalhada com os pais antes, ele vai ter que autorizar, né? Então, vai ser explicado o motivo de tentar se trabalhar isso com os pais, e somente se ele autorizar. Então, isso é bem importante, fazer alguns pactos para que ele perceba que a gente está interessado, sim, na melhora dos sintomas que ele tem, tá? Então, julgamentos quanto ao terapeuta são comuns, né? Muito críticos, precisam, né? Eles precisam passar, a gente precisa passar a segurança, né? Então, muito assim. Então, se a gente está cansado, eles percebem, se a gente está um pouco disperso, eles percebem. Então, a gente precisa estar trazendo isso de uma forma muito segura, tá? Deixar bem claro a relação do terapeuta com os pais, né? Então, já falei disso. Combinações bem objetivas desde o início do tratamento, tá? Então, desde o início do tratamento, trazer o que é. A gente já faz isso com o adulto, né? Mas aqui com o adolescente é muito importante, inclusive a respeito de tarefas de casa, né? Que ele entenda que isso faz parte do processo terapêutico, é muito importante que ele faça adesão. Tá? 80% dos adolescentes com a depressão ou ansiedade respondem bem ao tratamento, tá? Então, isso aqui também um estudo trouxe esse dado, né? Então, a gente pensa assim, mas qual adolescente vai responder bem a um tratamento tão estruturado? E a gente tem uma resposta muito boa, porque isso vai depender, sim, do vínculo terapêutico, do quanto que ele está se sentindo escutado, ele está sentindo empatia e está se sentindo validado, que é justamente onde, às vezes, o ambiente não está conseguindo trabalhar, tá? Técnicas cognitivas específicas também, a escuta e a fala empática, então a validação, como eu falei para vocês, evitar confronto como pais. Então, apesar da gente ter ali uma idade mais próxima dos pais, né, ele poder muitas vezes nos interpretar como pais ali na transferência, vamos dizer assim, né, apesar da gente não usar esse termo, a gente precisa ter um cuidado para não se comportar como pais, né? Então, aqui, muito mais uma fala empática, validando, mesmo que sejam coisas que a gente compreenda que não são, que você não acha que é adequado, não são pensamentos coerentes, mas mostrar que você está entendendo, isso é importante,
tá? Não confrontar, evitar, nossa, esse adolescente você está viajando, não fazer como os pais fazem, né? Porque aí a gente vai perder a gente vai perder esse vínculo com ele, né? Ele rapidamente vai romper com a gente. Psicoeducação usando coisas da vivência dele, né? Então, filmes, podcasts, YouTube, livros que sejam interessantes para o adolescente, né? Então, entrar um pouco no mundo dele e trazer isso em forma de conteúdos que interessem para o adolescente. Menos perguntas, mais diálogo socrático, que eu digo, né? Aqui a questão da negociação, né? De também falar, olha, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas eu gostaria muito que a gente fizesse aqui uma conversa, né? Então, assim, vou te perguntar algumas coisas, você pode me responder e me fazer outras perguntas, né? Então, a gente vai batendo um papo, né? Tirar a formalidade do processo e evitar interrogatórios. Tá? Então, quando a gente percebe que está muito interrogatório, a gente pode puxar uma outra, fazer uma brincadeira, fazer um comentário, dizer, nossa, estou achando isso meio monótono, né? Quem sabe o que você acha que a gente podia fazer diferente? Enfim, trazer o adolescente para a cena. Às vezes isso vai tomar mais tempo da terapia, a gente vai ter que ter flexibilidade, tá? Resistência ao RPD também, isso é bem comum na adolescência, né? Mais utilizada a descoberta guiada daí, mas o RPD a gente vai estimulando, à medida que ele vai entendendo o método cognitivo, o modelo cognitivo, ele pode ir aderindo ao RPD. Às vezes, uma vez que o vínculo está bem feito, a gente observa que os adolescentes, eles, às vezes, respondem melhor às tarefas de casa do que os próprios adultos. Técnicas efetivas, né? Então, identificações de distorções cognitivas é uma técnica efetiva, porque como eles estão com esse julgamento a milhão ali, eles fazem muito bem a identificação de distorções cognitivas. Então, uma vez que ele comprou o tratamento, que ele está confiando, né? Que ele está apostando as fichas no tratamento, ele pode aderir a uma técnica como a identificação de distorções cognitivas e o uso de terceira pessoa também, né? Pessoas da referência dele, como lidariam com determinadas situações, né? Isso pode nos ajudar a ver pessoas que não são bons exemplos e pessoas que são bons exemplos, no sentido de comportamentos mais funcionais ou disfuncionais. Trabalhar com feedback, aí a autoconfiança do terapeuta, botei assim, porque na verdade é isso. O feedback do adolescente às vezes é muito duro, às vezes é muito confrontador, às vezes é para ver se a gente está seguro mesmo, né? Então eles podem dizer que a sessão foi muito ruim, que está muito chato, que é sempre a mesma coisa, né? Então a gente precisa estar autoconfiante no sentido de não se sentir muito ansioso com essas questões do adolescente, que às vezes ele está fazendo isso justamente para nos testar, né? Então a gente poder explicar algumas coisas para ele, né, do porquê que as coisas são assim, né? E até, enfim, propor outras formas de fazer, trazer para eles algumas outras possibilidades, se for possível, né? Se não for possível, explicar por que as coisas são assim e com segurança, né? E até podendo entender que em algum momento trabalhar esse feedback dele, né? Então, percebo que aqui também você utiliza esse tipo de recurso de confronto, né? Aqui também na terapia isso aparece, né? Como que as pessoas se sentem quando você fala essas coisas para ela? Você já parou para pensar sobre isso, né? Então a gente pode utilizar esses feedbacks em algum momento, trazer para a terapia de novo como um recurso. Técnicas comportamentais também, então, resolução de problemas e balança decisória são eficazes, tá? Então, são técnicas mais concretas, mais objetivas, e que a gente vai ajudando a fazer algo que o adolescente tem muita dificuldade, até porque, como a gente falou, essa parte é justamente uma parte que o adolescente está em desenvolvimento, né? A tomada de decisão, o adolescente costuma ser muito indeciso, muito inseguro, né? Então, são coisas que vão ajudando eles a construírem algumas técnicas ali, algumas estratégias para tomarem as suas decisões por sua conta, resolverem os seus problemas. E aqui é muito interessante porque às vezes eles conseguem criticar as formas como os pais resolvem os problemas, mas não conseguem trazer novas formas, né? Então a gente pode trazer até para eles se motivarem com a técnica, né? Dizendo que, bom, mas agora você é um adolescente, você não é mais uma criança, você não tem que fazer como seus pais dizem, você pode ter uma forma alternativa de resolução de alguns problemas, né? Desde que ela esteja amparada em aspectos racionais, em coisas que argumentos que você consiga defender, né? Então,
E aí incentivar essa negociação, né? E aí buscar, então, comportamentos mais funcionais. Ela costuma ser muito bem aceita, né? Então, mostrar que ele pode decidir e tem várias opções, né? Responsabilizar o adolescente pelos seus atos é fundamental, tá? Então, até eu botei essa frase aqui do terapeuta, né? Que é importante, principalmente quando ele decide se comportar de determinada maneira para agradar um grupo, para ser aceito em um grupo, né? É importante que a gente traga isso para ele, que ele minha mãe não gosta, eu sei que isso não é certo, mas os meus colegas todos fazem, isso para nós é uma coisa normal, né? Então a gente pode trazer para ele algo desse tipo, assim, quando você age assim, você ganha respeito, eu sei, eu entendo, né? Então até poderia dizer para ele, me parece que você faz isso porque você ganha respeito nos seus colegas fazendo isso. Mas eu acho que esse comportamento também tem problemas, né? Quais são as desvantagens desse comportamento? Então, as vantagens você sabe, a gente pode enumerar também, mas quais são as desvantagens desse comportamento? E fazer com que ele vá desenvolvendo uma certa crítica a alguns comportamentos e quais são as desvantagens desse comportamento para ele mesmo, né? Para a vida dele, não necessariamente, não para os pais, não porque os pais pensam, né? Mas porque ele deseja para a vida dele. Né, trazendo ele para esse compromisso com ele mesmo, com a vida dele, né? Trabalhando essa maturidade aí que ainda está em desenvolvimento. Treinamento de habilidades sociais, a gente já falou lá quando a gente falou da técnica que é muito utilizada com adolescentes, e ela é muito válida, tanto para prevenção de comportamentos disfuncionais, então, ou para adolescentes que têm dificuldade porque ainda não desenvolveram habilidades sociais, então, estimular o desenvolvimento de habilidades sociais, tá? Então, pode ser tanto algo terapêutico como algo preventivo, então, tanto de reabilitação quanto de habilitação, né? Então, daquele adolescente que não desenvolveu as habilidades sociais ainda, né? Podem se dar individual ou em grupo, né? Posso fazer treinamentos mais individuais ou em grupos na escola, né? Então, em contexto organizacional, ali em contextos de escolas ou espaços, né? Clubes, espaços que esses adolescentes circulam, que os adolescentes circulam, então a gente pode realizar um treinamento de habilidades sociais nesses contextos. Algumas utilizações, né? Problemas e situações pontuais, então, dentro do processo terapêutico, tem problemas e situações pontuais, então, briguei com a minha irmã, como é que eu posso manejar essa situação, né? E comportamentos impulsivos, aí até na compreensão dos comportamentos impulsivos e o que seria um comportamento mais assertivo, né? Trabalhando a assertividade do adolescente, né? Isso aí, então, o treinamento de habilidades sociais é muito interessante para o manejo da raiva e da ansiedade, tá? E aí tem aqui um exemplo, né? Fique calmo, conte até 5, até 10, ou respire fundo, né? Diga o que você sente, por quê, né? Então, quando você está num conflito ali com alguém, como brigou com a irmã, em vez de apontar na pessoa os problemas dela, diga o que você está sentindo e por que você está se sentindo assim, o que está acontecendo dentro de você e pergunte para o outro, escute o que o outro está sentindo e por que ele está se sentindo assim, né? Fazer uma escuta empática de ambos os lados, que os dois consigam expressar o que sentem e por que se sentem assim, né? Quais são as justificativas, quais são as necessidades que as pessoas têm que estão ali e que não estão sendo atendidas. Pense em possíveis soluções juntos, né? Nós poderíamos, então, como que a gente poderia, então, uma vez que a gente se ouviu, tentar conciliar as nossas necessidades, né? Ou a gente faz isso um dia, no outro dia a gente faz aquilo, chegar em alguns acordos, em um compromisso, né? Então, a gente pode auxiliar os adolescentes a fazerem diálogos mais não violentos, né? Então, esse aqui é uma metodologia que, inclusive, está numa cartilha de treinamento de habilidades sociais. Técnicas experienciais, né? Então, eu coloquei aqui a questão dos adolescentes em mindfulness, né? Também pode ser utilizado o mindfulness dentro da escola, né? Como uma atividade ali entre disciplinas, entre aulas, né? Entre matérias, né? Pode ser utilizado em contexto de processo terapêutico, é um recurso interessante para trabalhar, então, essa atenção plena, esse processo de distanciamento de sentimentos negativos, né, de conscientização dos sentimentos e dos pensamentos, sem se envolver neles, né, sem percebê-los
conscientizá-los, mas ver como um fenômeno que vai passar, um evento que está acontecendo ali, e que não é ele, mas que vai passar, né? Eles, em geral, fazem uma boa adesão. Hoje, a gente tem uma cultura aí com os adolescentes de adesão às questões de meditação e mindfulness, é algo que está na moda, assim, que está tendo uma boa circulação, então, em geral, eles aderem bem, né? Percepção e identificação de emoções presentes nas situações, né? Então, isso desenvolve a questão da percepção e identificação das emoções. Opa. E são úteis para a questão da desregulação emocional associada à psicoeducação. Isso aqui é fundamental, tá? Em cartilhas, assim, por exemplo, de terapia comportamental dialética, a técnica de mindfulness, ela é muito utilizada na desregulação emocional, tá? Então, para justamente naquele momento existir esse afastamento da emoção, o que vai levar, então, o adolescente a não reagir conforme aquela emoção, né? Não ter aquela impulsividade de sentiu, se comportou, né? Algo que vai entrar aí favorecendo a regulação emocional. Existem estudos que mostram que o mindfulness auxilia na próprio desenvolvimento cerebral nas estruturas relacionadas à regulação emocional, tá? Então, a gente realmente tem provas, assim, evidências de que funciona, inclusive em termos cerebrais. Bom, agora eu vou focar um pouquinho, para a gente chegar na reta final aqui da nossa apresentação, eu vou focar um pouquinho aqui nas perguntas que devemos fazer em casos de pensamentos suicidas. Quando o adolescente fala alguma coisa sobre ideias suicidas, ou quando a gente aplica o BDI e ele marca ali que tem ideias, já pensa sobre o assunto, que já fez planos, então algumas perguntas importantes da gente fazer. Que tipo de pensamento suicídio o cliente tem? Então, frequência, intensidade, planos, grau de letalidade, que tipo de arma, que tipo de recurso ele pensa em fazer isso? Qual é a frequência, qual é a intensidade? É muito frequente, é muito intenso o sentimento. Eu tenho planos bem concretos, já pensei em fazer no horário que a minha mãe sai, né? Então, quando ele te traz isso bem concreto, isso vai aumentando o grau de risco. Quais os fatores de risco, então, se ele usa drogas ou álcool, fica muito tempo sozinho, tem história familiar de suicídio, a idade ali, né, adolescência, o sexo feminino, né, transtorno psiquiátrico, né, se tem algum transtorno psiquiátrico já observado, tá deprimido de fato, tem um transtorno bipolar, tentativa prévia, né, também. Então, são fatores que aumentam o risco, então a gente precisa avaliar. Quais são os motivos positivos que tem para viver, né? Então, esse é um aspecto também a se perguntar, né? Se você tivesse que me dizer coisas que te levam a querer viver, o que seria, né? Que motivos positivos tem para viver? Às vezes ele não vai saber responder essa pergunta, então a gente vai ter que buscar esses assuntos, né? Mãe, pai, amigos, enfim, né? Mas tentar conscientizar coisas positivas é muito importante, até porque se a gente for fazer um plano de prevenção ao suicídio, a gente precisa desses recursos. Pontos fortes e pensamentos e crenças positivas, então, assim, aspectos positivos que ele venha trazendo nas sessões, ou que ele traga, assim, crenças sobre si mesma positiva, né, coisas que, em geral, na fala a gente percebe, eu acho que eu sou uma pessoa muito solidária, eu acho que eu sou uma pessoa muito humana, então, reforçar esses pontos fortes, então, a gente vai trabalhar aí muito com o lado positivo da pessoa. Qual a capacidade de se engajar em comportamentos adaptativos, né? Então, isso é uma questão que a gente pode, de repente, não perguntar diretamente, mas que a gente pode avaliar, né? O quanto que ele realmente se engaja em coisas adaptativas, está engajado na terapia, está vinculado na terapia, isso é um ponto muito importante. Busca ajuda quando sente alguma coisa, né? Consegue ter essa iniciativa de um comportamento mais adaptativo, está aderindo a técnicas de reestruturação cognitiva, então isso pode nos ajudar nesse sentido. Qual é a rede de apoio? Então, outro fator bem importante a gente identificar com quem circula com esse adolescente, e até que ponto o cliente, então, é capaz de se comprometer e aderir a um plano de prevenção ao suicídio, tá?
Manejo da desesperança e prevenção da suicidalidade. O que, que é isso, né? Então, aqui seria como, é justamente o ponto em que a gente falava, em que as pessoas têm mais dificuldade, né? Como manejar essa situação. E a grande questão é o manejo da desesperança, né? Ter um bom manejo quando a questão é a desesperança, e depois, quando, bom, já existe uma questão de suicídio acontecendo ali, pensamentos nessa ordem, também como prevenir. Né? Então, uma questão orientar a família, né? A supervisão com validação das emoções, né? Então, trazer para a família que quando o adolescente fala que vai fazer, realmente ele pode fazer, né? Seja qual for o motivo que ele tenha, mesmo que seja para se colocar, para se vitimizar, mesmo que seja qual a explicação que os pais queiram dar, o importante é os pais saberem que se eles sentem realmente aquele desconforto, eles são muito capazes de colocar em ato aquela situação, e esse ato pode realmente se concretizar, tá? Criar um clima de intimidade com o adolescente, então a relação do terapeuta com o adolescente é muito importante, né? Cuidando com a responsabilização colocada no terapeuta, né? Que muitas vezes o adolescente ele responsabiliza o terapeuta pelos seus atos, né? Então você falou que eu tinha que fazer isso, então a gente tem que cuidar, a gente precisa ter uma intimidade, a gente precisa estar próximo, mas o adolescente se comprometendo com as suas responsabilidades, fornecer psicoeducação sobre o que ocorre, sobre o que ocorre com a pessoa, né? E os motivos de ter esperança, né? Manter as sessões concentradas em metas e ações tangíveis, né? E também é uma questão de propor que ele realize coisas ali entre as sessões que sejam, que tragam aspectos positivos para ele, né? Então, assim, fazer algo que gosta, né? Jogar alguma coisa, praticar algum esporte, assistir alguma série que seja uma série coerente, né? Não algo que estimule os pensamentos suicidas, mas, né? Enfim, fazer coisas que possam trazer mais prazer, ativação de comportamentos mais prazerosos, né? Em coisas tangíveis. E também coisas assim que ele quer realizar, que a gente possa fazer pequenas micrometas para ele se sentir também eficaz nisso. Envolver o cliente em exercícios comportamentais que validem a sua capacidade de mudar, né? Então, assim, que ele faça coisas que mostrem para ele que ele é capaz de fazer, né? Então, eu sou capaz de mudar. Propor algo, ele vai dizer, mas não vai dar certo. Vamos tentar, quem sabe, né? E ficar torcendo para que dê certo, né? Que, em geral, se o cliente está bem engajado, funciona. Reestruturar pensamentos relacionados à desesperança, tá? Então, isso também é importante a gente fazer lá a reestruturação cognitiva, olhar para esses pensamentos, trazer, olha, isso é um pensamento que acontece, explicar o modelo cognitivo, né? Trazendo essa desesperança como um evento decorrente de eventos mentais, de eventos cognitivos, identificar pontos fortes e crenças centrais positivas, né? Então, tá, de novo, reforçando o aspecto positivo. E ter cartões de enfrentamento que construam a esperança, né? Então, uma vez que o cliente está engajado nesse manejo da desesperança, né, ele realmente se utilizar de recursos que vão ser comportamentos adaptativos, né? Então, cartões que possam tanto estimular comportamentos adaptativos, estratégias de enfrentamentos adaptativas, ou cartões que tragam motivação para a vida, né? Então, esses cartões em diferentes horas, em diferentes contextos, estimular que ele faça a utilização disso. Bom, mas assim, se há necessidade de um plano de prevenção ao suicídio, ou seja, a coisa está muito intensa, mas esse adolescente está bem engajado na terapia, então a gente pode fazer um plano. Que primeiro nesse plano tem que ter os motivos para viver, né? O que me faz querer viver, isso tem que estar muito reforçado ali, escrito. Concordar colaborativamente com as medidas de segurança. Então, o adolescente saber que a gente vai aderir a esse plano, a gente vai fazer um compromisso em relação a esse plano, porque a gente está apostando que ele concorda com isso, né, que ele colaborativamente está adotando essas medidas de segurança. Se a gente não tiver essa certeza, esse plano não vai ser o recurso principal, tá? Assumir o compromisso de entrar em contato com uma pessoa específica, que a gente pode fazer uma lista de pessoas, né, e ver quais são as pessoas que ele entraria em contato caso viesse a ter pensamentos muito fortes. Assumir o compromisso de entrar em contato com o terapeuta ou com o psiquiatra, daí qual seria, vai depender das relações terapêuticas que ele tem ali.
bloquear ou reduzir acesso a armas ou a itens perigosos, e aí aqui o apoio da família, né? De fato, chamar a família para fazer essa supervisão e esse afastamento de itens perigosos, né? Realmente a família precisa estar atenta aqui a isso. Identificar pensamentos e comportamentos adaptativos que possam ajudar o cliente a enfrentar o desespero, né? Então, que pensamentos podem ajudar? Que coisas que eu penso que vêm, imagens mentais que podem ser positivas nesse momento, né? Que coisas que eu posso fazer que podem me tirar do desespero, né? Então, vou dar uma caminhada, vou ligar para uma amiga que é muito legal, que vai me tirar desse foco, né? Então, que coisa, ouvir uma música que me põe para cima. Então, coisas que eu posso fazer para me tirar do desespero. O importante é não ficar ruminando o pensamento, né? E uma vez que a gente faz essa psicoeducação sobre a questão da prevenção ao suicídio, a gente vai vendo se esse adolescente ele vai aderindo a esses comportamentos e adaptativos, tá? Desenvolver estratégias de enfrentamento para possíveis gatilhos de maior pensamento suicida, tá? Então, também, assim, como que eu vou lidar, e aqui pode-se fazer cartões de enfrentamento, né? Que coisas não fazer, que coisas fazer, né? Para evitar gatilhos, tá? Bom, pessoal, então, aí uma coisa importante, claro, a gente está falando de manejo, mas, bom, na impossibilidade, quando a gente vê que o caso é muito grave, muito crítico, é a questão de avaliar com a psiquiatra, né, nesse caso, clientes que já estão sendo acompanhados por psiquiatras, né, realmente conversar com o psiquiatra sobre a possibilidade de uma internação, né, então, internação psiquiátrica é bastante indicado quando a gente tem uma ideação suicida grave, com tentativas recorrentes e pouca rede de apoio social. Então, com os pais mais ausentes ou pouco que a gente não conseguiu mobilizar a família, né? Então, nesse caso, uma boa indicação é a internação psiquiátrica. Tá, gente? Aqui estão as minhas referências. Eu coloquei aqui o inventário de habilidades sociais para adolescentes, tá? Que é um livro interessante para quem quer entender mais de como trabalhar isso no contexto escolar, enfim, ou até no consultório, tá? Interromper o meu compartilhamento. Estão aí ainda? Bom, gente. E aí? Como é que estamos? Perguntas? Tá todo mundo ainda mobilizado? Professora, tem uma questão, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre adolescentes e suicídio, que eu fico refletindo, porque ultimamente esse tema tem estado tão em voga, né? Parece que a gente tem naturalizado cada vez mais. E eu vejo meus colegas, meus amigos psicólogos falando de tem um paciente, ele tá com ideação suicida e trata com uma naturalidade, assim, não que não seja, né, que a gente precisa abominar ou tratar Uhum, como algo super estranho, uhum, mas parece um pouco que a gente acaba perdendo a sensibilidade de tratar o assunto, né? E esse é um assunto muito sensível. Eu fico pensando o quanto o domínio da técnica e a sensibilidade como ser humano e como profissional tem que estar aliado, né, nisso. Porque, ok, você pode saber todas as técnicas, mas talvez se você não tiver aberto para escutar, né, ter aquela escutativa que a gente uhum, fala em psicologia, eu não sei como lidar com uma situação assim. Parece que também tem que uhum, ter muita terapia também, a terapia tem que estar em dia. Então, eu imagino uhum. que tem outros fatores aí também, né? É um É, assunto muito delicado. muito, muito delicado. Jonathan, assim, cada vez mais frequente em consultório, né? Não sei se é um fenômeno social, se tem a ver com esses estímulos sociais aí. A gente vê esse fenômeno de grupos de adolescente aí, com essas ideações partilhadas, né? Então, assim, tem vários fatores que estão relacionados, jogos, né, que fazem entre si, enfim.
que às vezes, sim, o clínico pode ficar um pouco mais, vamos dizer assim, racionalizar um pouco mais isso, né? Ficar mais insensível, mas eu concordo com você, eu não vejo possibilidade de tratar algo dessa complexidade se não tiver um bom vínculo terapêutico, uma boa relação terapêutica, né? Uma relação de confiança, uma relação que envolva empatia, né? O adolescente ele precisa confiar muito no terapeuta, né? A gente precisa passar essa segurança para ele. Por isso que assim, quanto menos confronto e mais validação, no sentido de entender o que ele está sofrendo, apesar de você não concordar com as estratégias que ele utiliza, que até ele mesmo não tem certeza se são as melhores, né? Você pode e deve validar os afetos, né? Entender que aquilo ali realmente uma é um resultado de muito sofrimento, né? É uma sensação de falta de saída, não tem outra coisa, é um vazio, né? Então é muito, realmente, é algo que a gente precisa estar muito presente com esse adolescente e consome muito o terapeuta, né? Ô, professora, você Sim. falou da questão de jogos. Você acha que os jogos eles influenciam? Tem pesquisa sobre isso que fala que jogos influenciam? Olha, eu te confesso que eu nunca vi pesquisa específica sobre jogos que influenciam. Eu tenho visto mais na prática clínica mesmo, tá? Essa questão Eu acho que desses também é porque jogos. falar dos jogos tipo Baleia Azul, né? Isso que eu tô me Ah, tá. referindo. Pensei que Isso, era esse jogo tipo. de videogame, assim. Não, eu me refiro a esses jogos que são de práticas de suicídio mesmo, Ah, práticas de entendi. automutilação, e, Pode né, tipo continuar baleia jogando, azul. Alex, seus jogos. É claro que, assim, jogos que são muito agressivos, a gente precisa compreender como é que. Mas o adolescente nem tanto, eu acho que aí é mais para criança mesmo, né? A criança, assim, a gente precisa entender como é que ela está vendo toda essa agressividade, né? O adolescente é mais nessas práticas. Teve uma série também, acho que era 13, o 13 nome. Reasons Why. Isso, exatamente, 13 razões para, exatamente. É, e aí, essa série também teve uma época que foi muito associada a tentativas e ideações suicida em adolescente, né? Então, tem algumas fases, assim, que tem algumas coisas que acontecem que parece que estimulam isso, né? Então, mas, Nessa sim, série foi até retirada, né? A cena que ela isso, cortava, aparecia ela sangrando na banheira. isso, né? Professora, tem uma questão também. Eu trabalho numa ONG com o público LGBT, né? E é Uhum, muito comum nos relatos das pessoas com que eu me voluntario, ideação suicida, tentativas, suicídios acontecerem. E, e também tem uma questão que a gente não pode também olhar para tentar também patologizar somente porque, olha, isso é um transtorno que vem totalmente dele, né? Tem as questões também do ambiente, né? com As questões certeza. sociais que levam uma pessoa a Uhum. procurar essa saída. É. E aí, assim, no caso do adolescente, a gente fala muito da questão da validação dos pais, né? Que muitas vezes o conflito tem a ver com isso, ele está buscando a sua confirmação, a sua identidade, a sua independência, a sua autonomia, e os pais invalidando tudo que eles trazem como autêntico deles, né? E mesmo as coisas positivas e as coisas negativas, então isso vai dando uma sensação de desesperança em relação a si mesma, né? O que eu sou nesse mundo? Eu não sou nada, eu não tenho valor, não sirvo para nada, né? Então, aí é um ambiente invalidante, né? É reforçador, sim. E no caso, você falando das questões aí né, das pessoas que daqui a pouco sofrem algum tipo de preconceito, né? Então, também é um aspecto importante. Agora, mais importante, Jonathan, é ajudar as pessoas, né, a lidarem com essa realidade social, né? No caso dos pais, ainda a gente, no caso do adolescente com seus pais, a gente ainda pode fazer um treino de pais, chamar os Uhum. pais para a sessão, a gente ainda tem essa possibilidade de intervenção nesse núcleo aí, que às vezes funciona, às vezes não. Mas no caso que você trouxe aí das Não pessoas, tem como então mudar, né, a sociedade. você tem uma questão social que a gente não tem como intervir. Então, muito trabalhar na pessoa, como ela interpreta tudo isso, como que isso atinge ela, ela tem uma possibilidade aí
de deixar isso atingir menos, né? Então, o problema, não que isso não exista, não que isso não seja algo muito intenso e muito, muito aversivo, né? Mas que ela pode lidar de maneiras diferentes, e aí a questão de ver outras pessoas que possam trazer exemplos de lidar com isso, como lidam, né? Então, nesse sentido, né? Mas é bem. E isso que você está falando, assim, é muito. Vocês vão ver na prática clínica, se forem clinicar, é muito comum, sim, as pessoas falarem de ideação suicida, E eu né? fico passado como elas falam pra gente, assim, como se fosse, vou beber uma água. É. Para elas é simples. E aí, tipo assim, você tá na sua vida, no seu dia normal, sei lá, cozinhando, aí você tem que parar tudo que você tá fazendo, porque pelo menos é isso que eu faço quando tem algum colega que vem falar isso para mim. Eu paro tudo que eu tô fazendo e vou escutar, né? Como se não tivesse. Eu sei que elas estão tão fragilizadas que elas não conseguem nem ter noção do quanto isso pode impactar na vida dos outros, né? Mas isso acaba virando olha, eu desabafando aqui, né, gente? Acaba virando um peso em cima da gente, né? É. Na terapia isso vem muito como uma busca de ajuda, assim, né? Um pedido de ajuda, assim, então, tipo, para você eu posso falar, porque você vai, eu espero que você entenda, né? Porque as outras pessoas, se você fala num grupo social qualquer, algo assim, as pessoas dizem, mas que isso? Mas imagina, a vida é tão bonita, tem tanto, porque Deus não vai gostar disso. E aí tem várias pessoas, cada um vai trazer as suas argumentações, né? Você é uma menina tão linda, tem tudo, né? Então, as pessoas vão trazendo ali coisas que invalidam o sentimento, né? Tentando ajudar, mas invalidando o sentimento. E na sessão terapêutica, a pessoa, ela faz, às vezes, a fala no sentido de vir buscar alguém que possa dar um sentido, dar uma validação a isso, né? Reconhecer que ela está numa dor muito grande, e que, às vezes, esse pensamento acaba sendo uma saída nesses contextos, né? Mas que ela não, mas até isso colocar em ato, né, é algo, né, e que a gente também pode mostrar para ela que a gente está ali para ajudar, sim, que a gente se disponha, né, a poder pensar com elas alternativas de, né, construir possibilidades diferentes dessa, né. Então, às vezes, quando a pessoa se abre, a gente tem vamos dizer assim, um bom espaço para poder, então, construir esse vínculo, né, mostrar o quanto que a gente está aberto assim, preparado para ouvir aquilo e não trazer uma resposta qualquer, assim, né, leiga, mas sim fazer um acolhimento disso com segurança, né. Alguém mais? Não, pessoal. Coloquei ali na nossa sala virtual, então, como eu já tinha falado para vocês, um caso, são 10 minutos de vídeo, tá? Da Débora Fava, que é uma referência aí de crianças e adolescentes. Então, já que acho que é interessante para ver essa interação do terapeuta com o adolescente, né? Como é que o terapeuta se coloca com o adolescente, a gente não pode ser muito formal, a gente tem que trazer numa proximidade com o adolescente, falar numa linguagem mais próxima dele, né? Mas também não pode se colocar de igual para igual, porque senão ele dança em cima, né? Que eles são muito manipuladores, é uma idade ali que é para se independizar, eles estão nesse processo ali e gostam muito de desafios, então, assim, tarefas de casa que desafiem, uma vez que eles estão engajados, é interessante, né? Então, assim, coisas que eles possam fazer, assim, vamos fazer um desafio de conversar com pessoas diferentes, você vai conversar com 5 pessoas diferentes essa semana, né? Então, enfim, coisas que a gente possa trazer nesse formato, né? Vamos fazer um desafio, vamos fazer um quiz, vamos fazer um jogo, que aí isso vai ajudando e buscando comportamentos funcionais de uma forma mais, né, assim, desafiadora para o adolescente, né? Certo, pessoal? Professora, uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei se você falou e eu não vi, sei lá, mas se eu não vi, desculpa.
Mas eu queria saber, quando a família não participa do processo, quando é uma família ausente, como que o terapeuta se vira nesse contexto assim, para ajudar esse adolescente? Uhum. É, então, Amanda, a primeira coisa na avaliação é identificar esse cenário, né? Ali quando a gente avalia o contexto social e ambiental, como é que é essa relação com os pais, né? Isso é um fator de prognóstico mais reservado, vamos dizer assim, né? Dificulta bastante o trabalho, tanto com a criança quanto com o adolescente, quando a gente tem essa ou alienação parental, né? Os pais brigam entre si, colocam um contra o outro, o adolescente está no meio disso, ou no caso da criança também, ou quando você tem pais ausentes mesmo, completamente descomprometidos, né? E aí você precisa trabalhar de uma forma mais específica com o adolescente, né? E aí sim, trabalhar com as questões dele, que ele traz ali, ressignificar algumas coisas, trazer para eles estratégias de resolução de problemas, que ele possa resolver os seus problemas sozinho, né? Que ele possa trabalhar muito na linha de psicoeducação, habilidades sociais, né? Comportamentos mais assertivos. A gente vai trabalhar como se fosse um adulto, mas no caso um adolescente, né? E tentando trazer figuras de referência representativas, né? Se a gente não consegue trabalhar com a família, trabalhar com a escola, né? De repente, no ambiente escolar pode ter alguém que possa ser uma pessoa reforçadora, né? Que vai reforçar alguns comportamentos do adolescente, né? Então, agora, no caso de tentativa de suicídio, ideação suicida, se a gente percebe que a rede de apoio é muito escassa e esse adolescente já tentou algumas vezes e a família, né, lidou com, né, tá brincando, isso não é nada, isso é tentativa de chamar atenção, enfim, aí a gente tem que buscar um psiquiatra, né, se é que não está num psiquiatra, e aí, junto, construir uma possibilidade, inclusive, pensando na possibilidade de internação, né? Internação é uma das indicações principais, a questão da ideação suicida ou das tentativas de suicídio recorrentes, tá? Então, é nesse sentido, mas é bastante desafiador aí, né? Vai depender muito do vínculo que você tem com um adolescente, né? Então, um tratamento mais reservado, assim, né? De prognóstico mais difícil, tá? Mais alguma coisa? Às vezes os pais não dão atenção, mas tem um avô, alguma coisa assim que ajuda, sabe? Então, tem que ver na rede o que você tem para trazer para te ajudar. Respondida, obrigada. Certo, pessoal? Bom, então tá, eu vou tirar aqui da modo de gravação. A nossa próxima aula